3, 2, 1, REC. Olá, tudo bem? Eu sou Emanuele Lima. Oi, como vai? E eu sou Rafaela Moraes. E hoje vamos apresentar um episódio muito especial da série Direitos em Pauta, aqui no podcast 321 REC. Aumenta o som e bora cidadaniar com a gente. O assunto no nosso episódio especial é muito importante, pois exalta a cultura, a arte, a educação e também faz um alerta ao Estado, que deveria acolher com respeito a todas as religiões. Nossa entrevistada desse episódio é a escritora Zeneida Lins Azevedo, autora do livro Meu Terreiro, Meu Axé, que fala da cultura dos povos de matrizes africanas, especialmente da forma de respeito sobre os espaços de fé dessas comunidades. A obra ganhou repercussão em diferentes setores aqui no estado, especialmente na Casa de Leis do município de Porto Velho, o que acabou gerando muita desinformação e ataques contra a escritora. Nós convidamos Zeneida para falar sobre seu livro e deixar um recado sobre intolerância religiosa em nossa sociedade. Agradecemos sua presença em nosso podcast, que é um laboratório de radiojornalismo, com aprendizado plural e prática de cidadania e acolhimento. Seja muito bem-vinda, Zeneida. Quero agradecer, muito obrigada por estar aqui, pela oportunidade, agradecer o Direitos em Pauta para a gente poder estar falando sobre isso. Zeneida, vamos falar primeiro do livro Meu Terreiro, Meu Axé, que foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo. Conta um pouco para nós sobre como você organizou a obra e o que ela conta. Bem, o livro Meu Terreiro, Meu Axé, ele veio de uma pesquisa que eu já vinha fazendo há um tempo, sobre a questão da representatividade de crianças que participam de religião de matriz afro brasileira dentro da unidade escolar. Até justamente por eu mesmo ter sido essa criança que passou por uma intolerância na época que eu estudava, pela minha filha ter passado por essa situação, por isso que a personagem é a minha filha e conta a partir dela, né, que eu começo a desempenhar esse projeto também. E também de outras crianças que a partir do momento que eu fui fazendo as pesquisas, eu fui vendo que no município a Lei 10.639 não estava sendo aplicada, porque muitas crianças estavam passando por isso, porque chega pra gente, né? Eu sou sacerdotisa, eu tenho um terreiro, então tem pessoas que vão lá e sempre falam, né? Comentam. Então eu falei, cara, eu vou fazer um projeto, né? Eu já mexo com projetos e eu nunca tinha escrito. Eu falei, eu vou me arriscar nessa aventura aí, né? Porque é uma coisa assim que machuca, né? Dói, a gente se põe no lugar. E aí eu comecei a pensar num livro para essa idade, a partir de 6 anos de idade. Estudei a Paulo Gustavo e implementei a Lei 10.639, que é uma lei de educação da história e cultura afro e afro-brasileira nas escolas, que é obrigatória, é uma lei federal. E então eu botei junto do meu projeto, implementei no meu projeto. Agora, Zeneida, o livro Meu Terreiro, Meu Axé foi levado para uma única escola de Porto Velho, para uma apresentação, um diálogo com as crianças, professoras, né? Mas, mesmo tendo um cunho educativo, cultural, com respaldo em uma lei federal, o efeito da apresentação do livro causou uma onda de ataques e desinformação. Conta pra gente o que aconteceu. Eu botei ele para fazer o lançamento dele na Biblioteca Viveiro das Letras. E aí o diretor da biblioteca falou assim para mim, olha, tem crianças aqui na escola ao lado, acho que seria interessante, talvez você fazer um convite. Nós fizemos o convite, né, documentado, nós mandamos para a diretora. No dia, ela disse simplesmente que tinha mandado para as coordenadoras não mandaram, esqueceram, ela não sabia direito o que tinha acontecido, mas a gente poderia ir até a escola.
Não passamos mais de 15 minutos dentro da escola. Eu cheguei na escola, eu levei uma bonequinha, que ela é essa bonequinha aqui, só que maiorzinha, esse desenho. Cheguei com essa bonequinha, cheguei com os livros. Como criança, eu não ia falar da religião, porque é uma coisa complicada. A única coisa que eu fiz foi falar, olha, gente, eu fiz um livro, tem a menina Alice, olha como ela participa de terreiro. Alguém aqui já foi falar de terreiro de Umbanda, de Candomblé? Eu já ouvi falar dessa religião. Aí teve um monte de criança levantou a mão, eu até me assustei. Aí eu vou com a minha avó, eu vou com a minha tia, eu vou com a vizinha. Achei assim, máximo. E a gente foi mostrando a boneca. Eu até parei de falar a uma menina que estava comigo, da minha equipe, né? Que inclusive não são da religião, começaram a apresentar a boneca, falar do livro. E eu fui até fazer uma outra entrevista que um jornalista foi também. Deu 1 hora, começou a vir um telefonema da diretora, que ela estava sendo ameaçada pelos pais, que os pais rasgaram os livros, que eu estava com uma boneca preta na escola, cortando a boneca preta, que eu dei comida enfeitiçada, que eu fiz um ritual lá dentro e dei comida enfeitiçada para as crianças. Eu não imaginei que isso ia acontecer, não imaginei, porque a gente tem que realmente dar isso, eu tenho consciência. Isso foi numa sexta. Quando foi no domingo à noite, minhas redes sociais começaram a ser invadidas. E começaram a me atacar dentro das minhas redes sociais. Macumbeira, demônia, um monte de absurdo. Você quer, você quer amaldiçoar nossas crianças? Não chegue perto das nossas crianças. Se eu te pegar perto da escola do meu filho, você vai ver o que é que eu vou fazer com você. Um monte de coisa. E começaram a tentar derrubar o meu Instagram, minhas redes sociais. O livro, querendo ou não, fez efeito. Porque a partir do momento que eu apresentei o livro na escola, eu sofri ataques duros. Imagina uma criança. E olha que eu sou uma adulta. Ataques assim de palavras de ódio, de ameaça, de racismo, de intolerância, de extrema. Então imagine uma criança. Eu me ponho assim, falei, ele fez o efeito. O livro fez o efeito. Ele mostrou, ele tirou a máscara do que realmente acontece no nosso estado, no nosso município. Ele realmente mostrou que não se tem, principalmente, preparo da equipe pedagógica para estar lidando com a diversidade. E isso, para mim, não foi um choque, mas foi descortinou, né? Aquilo que eu já pesquisei e vi que realmente não existia. Não deve ter sido fácil mesmo. E uma dessas reações foi a proposta de lei de uma vereadora do Partido Liberal, aqui de Porto Velho. Para além da lei que foi aprovada na Câmara Municipal no dia 1º de abril, houve uma série de vídeos que esquentou ainda mais o debate sobre o assunto. E isso acabou gerando ainda mais ataques contra a senhora. Foi isso? Conta pra nós. Quando foi na segunda, eu mal dormi, quando foi na segunda de manhã cedo, eu contratei uma profissional de mídia, a menina da mídia, falou, Zeneida, olha esse vídeo. Aí me mandou, já era o vídeo da vereadora, com aquela situação toda, dizendo, o país é laico, mas eu sou cristã, já dizendo que ia fazer uma lei. E aí já veio o deputado, esqueci até o nome dele, é de Brasil, falando um absurdo, um monte de coisa, mostrando minhas imagens e tudo, e o pessoal, olha, foi um pesadelo. E eu fiquei em pânico, porque quando você recebe ameaças, você não sabe como são essas pessoas. São extremistas. Eu fiquei com medo de sair de casa, de me atacarem. Fiquei em pânico mesmo, entrei em pânico. E temi pela minha família, pelo meu terreiro mesmo, que você vê, né? Atacam terreiros, queimam, quebram tudo. Aqui em Porto Velho tem casos disso, muito. Então eu fiquei com medo.
Gente, é importante explicar para você que está nos escutando que o livro conta sobre um espaço muito comum na cultura afro-brasileira. Os terreiros representam o lugar cultural e histórico de muitos povos de matrizes africanas. O livro, que está sendo distribuído gratuitamente, fala desse espaço, com muito cuidado, demonstrando parte dessa cultura que são os instrumentos e seus significados, as imagens, as comidas. E isso tudo foi trazido muitos anos atrás pelas pessoas que foram escravizadas em nosso país. Não se pode apagar essa história, né? Agora, Zeneida, como é possível fazer com que seja efetivada a Lei número 10.639 sobre o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, sem falar também da religiosidade e não da religião? Aí é a questão, porque aí nós estamos falando de um povo, né? Da cultura de um povo. E a partir do momento que a gente fala da cultura de um povo, a gente fala da religiosidade dela. A gente fala dos incas, fala da religiosidade, dos egípcios, fala da religiosidade, dos romanos, fala da religiosidade. Nós não vamos doutrinar, até porque a nossa religião de matrizes africanas, a gente não doutrina, a gente não amarra ninguém, a gente não chama, a gente tem aquilo que você é levado pela sua ancestralidade. Se você chega a um terreiro, se você chega a um cauê, como eu chamo, é porque você foi levado. Então, a ideia que as pessoas têm que ter, a ideia não, a certeza que as pessoas têm que ter, é que a partir do momento que se tem um entendimento, se descortina essa ideia que foi feita pela colonização, desde a época da colonização, que foi feito o quê? A diabolização, né? A marginalização de tudo o que vem do povo negro, do povo preto, se começar a apagar através do conhecimento e através da cultura, que a cultura é uma ferramenta que leva ao conhecimento, as pessoas vão começar a respeitar e entender o porquê daquele povo, o porquê daquela história e o porquê de chegar até ali. Então não tem como se falar da cultura afro sem falar da religiosidade. Não pregando, como já disse, mas esclarecendo o que é a cultura. Porque dentro do terreiro você está toda a cultura. Você está a culinária, você está os costumes, as línguas. Nós falamos em Fon, em Yorubá, em Jeje, né? Então, assim, não tem como sair dessa rota. Nós conversamos aqui com a escritora Zeneida Lins Azevedo, autora da obra Meu Terreiro, Meu Axé. Nós queremos agradecer sua presença em nosso curso de jornalismo. Fique à vontade para suas considerações finais, Zeneida. Quero agradecer a todos vocês, dizer que vocês são maravilhosos e maravilhosas. Convidar vocês a conhecer meu livro, Meu Terreiro, Meu Axé. E também dizer a vocês que a importância do trabalho de vocês é muito grande, né? Esse trabalho que vocês estão fazendo de cidadania. Também é função da mídia levar a verdade, levar a consciência e também a reflexão. Então, só tenho a agradecer. Muito obrigada ao convite, a todos vocês. Obrigada, Zeneida. E se você, que está nos ouvindo, se interessou pelo livro Meu Terreiro, Meu Axé, é só acessar o link que está na legenda desse episódio e pedir o seu, totalmente de graça. Ah, e só para te avisar, intolerância religiosa é crime, previsto na Lei 9.459 de 1997, com pena que vai de 2 a 5 anos de prisão. Para denunciar, ligue 190 ou disque Direitos Humanos no número 100. E essa foi nossa entrevista especial da série Direitos em Pauta, dentro do podcast 321 REC. Esperamos que você tenha gostado. Esse episódio teve a apresentação de Emanuele Lima e Rafaela Moraes, com supervisão da professora jornalista Evne Morales. Até a próxima! 3, 2, 1